Irmãos, hoje então nós iremos tratar sobre o pentecostalismo. Sobre dons de cura, línguas e profecias. É um estudo muito importante para nós, muito relevante, porque praticamente quase todos nós que estamos aqui, ou todos nós que estamos aqui, iniciamos a nossa caminhada cristã dentro desse movimento. E hoje é o que predomina. Nós temos uma ideia das igrejas evangélicas. Nós temos acho que são três igrejas aqui em São Joaquim da Barra que não aderiram a esse movimento. O restante das igrejas, mais de 100 igrejas, participam desse movimento, tanto diretamente como no seu desmembramento. Então, para nós será algo muito interessante e importante nós conhecermos para defendermos a fé bíblica. Então, é muito difícil para as pessoas hoje entenderem sobre esse assunto, porque nós aqui no Brasil nós somos evangelizados por um movimento teológico chamado pentecostalismo. Tudo isso que nós vemos nas igrejas hoje, todas essas igrejas, Assembleia, Quadrangular, Universal, da Graça, Maranata, todas elas surgem desse movimento. E esse movimento ele surge nos Estados Unidos no ano de 1906. Então, há 100 anos atrás inicia esse movimento. Até então não existia esse movimento. Então é um movimento muito novo na história. A igreja com mais de 2000 anos de história, e esse movimento tem apenas 100 anos de existência. E surge nos Estados Unidos em 1906 no chamado Avivamento da Rua Azusa. Esse movimento, então, o que o pentecostalismo, esse movimento faz quando surge há 100 anos atrás? Ele faz uma releitura da Bíblia, tirando Cristo e sua obra do centro do cristianismo e colocando as experiências religiosas e os dons em seu lugar. Então, durante toda a história, se você observa, tantos ensinamentos que nós temos nas Escrituras, as pregações do apóstolo Paulo, nós vamos ver que todas elas, se nós fazemos toda a leitura do Novo Testamento, é tudo focado em Jesus e na cruz de Cristo. Então a mensagem de todos os livros, tudo que nós temos, em especial do Novo Testamento, é totalmente direcionada à pessoa de Cristo, à cruz de Cristo, à obra de Cristo. Mas esse movimento, ele vai fazendo essa releitura, ele vai tirar isso do centro, Cristo e sua obra, e ele vai colocar no centro o quê? As experiências religiosas e os dons. É o que nós observamos nessas igrejas. Então elas são marcadas por isso, pessoas com experiências religiosas, pessoas com dons e as manifestações de dons e tudo mais. Então é isso o que vai acontecer nesse chamado movimento pentecostal. Esse movimento ele coloca então as experiências religiosas acima da Bíblia, e as igrejas então vão se tornar pragmáticas e sincréticas. É mais ou menos a mesma coisa do catolicismo romano. Eles não querem, o catolicismo romano eles colocam o quê? As visões que o Papa teve, os documentos papais acima das Escrituras, a tradição acima das Escrituras. E esse movimento ele vai trazer mais ou menos a mesma coisa, só que ele vai trazer agora os dons e tudo mais com uma releitura. E elas então vão se tornar o quê? Essas igrejas pentecostais, elas vão se tornar pragmáticas e sincréticas. E o que se torna aí? O que significa então pragmática? A palavra pragmática significa fazer o que dá certo e não o que é certo. Então nós vamos perceber que eles entendem que estão certos pelo resultado. Olha como a igreja cresceu, olha quantas pessoas tem na denominação religiosa.
Olha quantas igrejas abriram. Então eles vão ver sempre para aquilo que dá certo. O que está dando certo? Vamos fazer, não o que é certo. Então, com o pragmatismo, o que aconteceu? Eles começaram a colocar na igreja, nos cultos, várias práticas que não foram ordenadas na Bíblia, como culto para o Dia dos Pais, ou culto para o Dia das Mães, ou qualquer outro tipo de culto, em homenagem a pessoas. Então começa com isso. Nós também percebemos o quê? Culto da prosperidade, culto de libertação, culto de cura. Então, você está precisando de um emprego. Hoje, então, vai ser o culto da prosperidade. Você vem nesse culto que você vai receber a tua bênção financeira, o teu emprego. Então, olha o que aconteceu. E as pessoas gostam disso? Gostam. Se você estiver desempregado e ouve um carro passando e falando, hoje é a noite de você receber a tua bênção. Hoje é a noite. Pode abrir, né? Hoje é a noite de você receber a libertação. Aí você tem um filho, um parente que está nas drogas, o que você vai fazer? Vai lá para receber a libertação. Então não é Deus quem vai determinar o que vai acontecer. O homem, ele projeta o que Deus vai fazer. Então eles vão dizer isso. Deus hoje vai te fazer prosperar. Deus vai te libertar, Deus vai te curar. Pragmatismo. Por quê? É o que dá certo, é o que as pessoas querem, mas não é o que foi ordenado na Bíblia. Vamos ter o culto do aniversário do pastor. Quantos de nós já não participamos disso? Vem na igreja que hoje é o culto, porque vai ser o aniversário do pastor. Não esquece de trazer o presente. Então, o culto para o homem. Pintar a igreja de preto. Luzes coloridas atraem jovens. Igreja preta, mais moderna, luzes coloridas, máquina de fumaça, pronto. Os jovens da cidade vão vir tudo para a nossa igreja. Apresentar crianças recém-nascidas citando a lei de Moisés. Então nós temos essas igrejas, não é assim que acontece? Um recém-nascido apresenta. E por que começa essa tradição? Nas igrejas pentecostais e tudo mais. Porque no catolicismo romano faz isso, o batismo de criança. Como nas igrejas pentecostais entendiam que não podiam fazer batismo de criança, vamos fazer algo semelhante. Vamos apresentar essas crianças diante da igreja. E fazendo o quê? Usando a lei de Moisés. O que eles afirmam? Porque Jesus foi apresentado quando criança na igreja. Mas o que acontecia? Jesus, ele foi apresentado porque era uma lei cerimonial. Na época de Jesus ainda existia a lei ela finaliza na cruz. Então ali era uma lei cerimonial que todo primogênito tinha que ser apresentado, somente o primogênito. E a apresentação envolvia sacrifícios de animais. Os animais eram mortos para sacrificar, fazendo essa apresentação. Só que como Jesus cumpre toda a lei, nós não podemos trazer de volta a lei de Moisés. Isso já foi cumprido, porque essa lei, ela apontava para Jesus Cristo, para a obra de Cristo. Mas o que eles fazem? Tá certo. Se você faz uma apresentação de crianças, você vai trazer famílias e mais famílias, vai encher a igreja de pessoas novas, e você vai tentar agora pegar essas pessoas para permanecer na igreja. É uma forma de ganhar, entre aspas, almas para o Senhor, fazendo não o que é certo, e sim o que dá certo. Teatro. Imagina Pedro, Paulo, João fazendo teatro na igreja. E aí eles entram fazendo uma dança profética. E aí Maria e as outras irmãs, tudo lá dançando na hora do culto. Músicas antropocêntricas que fazem as pessoas chorar, arrepiar, ter sentimento. Então vamos fazer as músicas para quê? Para agradar as pessoas. O que as pessoas querem? O que podemos oferecer para elas virem para a igreja? Então essas igrejas, ao tirarem Cristo do centro, vão tornar-se pragmáticas, fazer o que dá certo e não o que é certo. E o que é sincrética? É uma mistura de diversas religiões em uma só. Você vai ver que a igreja evangélica,
ela se alimentou de catolicismo romano, espiritismo, umbanda, Seixenoe, budismo, hinduísmo. Se você analisar profundamente essas igrejas, elas têm traços de diversas religiões. Então você vai observar o que? Óleo ungido. Então, lá na igreja, se você precisa receber uma bênção, tem o óleo ungido. A garrafa d'água, para abençoar, você leva a garrafinha d'água, estende a mão com a garrafinha, ora, depois que você bebe, para você ficar limpo dos seus pecados, sei lá o que eles aprontam com isso. Derrubar pessoas no chão, sincrético, você vai ver isso muito nos centros de Umbanda, né, Candomblé, essas coisas. As pessoas caem no chão, né, no poder do Exu deles lá. Então você vai ver isso aqui nas igrejas, cair no espírito. Você vai ver a parte de israelização da igreja. Você chega nas igrejas, tem um candelabro, tem uma bandeira de Israel, o pastor vestido com kippar, aquelas roupas, aquele chapéuzinho, o shofar, o chifre para fazer as profecias. Você observa sal grosso, espiritismo, rosa ungida, espiritismo, invocação de demônios, né, que eles fazem para expulsão de demônios, invocação de demônios, também lá da Umbanda, imposição de mãos para transferência de unção sincrética. Vamos transferir a unção de um para o outro, o passe, né, poderíamos chamar que é o passe, que recebe as pessoas, vão na frente. Se você for no centro espírita, no espiritismo normal, eles chamam para você vir receber o passe. Aí fica lá o representante e fica colocando as mãos para receber o passe. É mais ou menos isso, eles chamam de transferência de unção. Rodar, sapatear, êxtase, arrepio, tremer, pó de ouro, né? Nós crescemos ouvindo sobre pó de ouro nas mãos durante o culto. Igrejas o que? Sincréticas. Se você tira Cristo do centro, você vai ter que acrescentar outras coisas. E você vai ter que acrescentar coisas que as pessoas querem, coisas que vão atrair as pessoas. Então, você vai observar aqui somente esses movimentos pentecostais, neopentecostais, você vai encontrar tudo isso que eu passei aqui. Se você pega as igrejas históricas, as igrejas bíblicas, no caso as batistas reformadas ou as presbiterianas do Brasil, você não vai encontrar nada dessas coisas. Todas as igrejas históricas, bíblicas, não existe nada disso. Então esse movimento pentecostal, ele dá início a uma ramificação sem fim de denominações religiosas. Então é sem fim. Nós aqui em São Joaquim, para vocês terem uma ideia, nós temos duas reformadas, a nossa, batista, e a presbiteriana do Brasil. Agora, se você olha as pentecostais, nós temos mais de 100. Então são ramificações que não têm fim. Elas abrem, igrejas e mais igrejas. Por quê? Porque não tem um entendimento do que elas estão fazendo. Então vão abrir igrejas sem fim, um monte de denominações religiosas, e uma sempre diferente da outra, usando todos esses termos que nós já falamos. E elas também têm muitos ensinamentos que são propagados por eles. Então, dentro dessas pentecostais, neopentecostais e tudo mais, toda essa ramificação é onde nós encontramos o quê? A teologia da prosperidade surge nesse movimento, que é o ênfase no dinheiro. A teologia da confissão positiva, né? Seixanoe, falar para receber, poder da palavra. Você encontra onde? Nesse movimento pentecostal, neopentecostal, né? Já ouviu falar? Irmão, recebe a tua bênção, fala, eu recebo, declara a tua vitória. Agora está amarrado. Quem nunca ouviu falar isso? Declara que Satanás está amarrado. Confissão positiva. Dentro de onde surge isso? Igrejas pentecostais. Teologia da cobertura espiritual. O líder é o que dá a cobertura, é o que protege espiritualmente a igreja. Dependência do líder. Não dependência mais de Cristo, é do líder. O líder se torna acima, né, de Cristo. O guarda-chuva da igreja é o líder. A teologia coach, nós vemos muito, que é a exaltação do homem, a pregação para o homem, falar sobre o que o homem quer ouvir. Não falam sobre o pecado, sobre o inferno, sobre a eternidade, é tudo
para o momento e para o mundo. E nós também encontramos a teologia arminiana. São todos arminianos. Salvação por obras. Para você ser salvo no pentecostalismo, não no pentecostalismo, eles ensinam que é uma cooperação. Deus faz quase tudo, mas você precisa de fazer para completar a tua salvação. Então, tudo que nós encontramos de erros, falhas teológicas, sincretismo, todas essas coisas nós encontramos onde? Dentro desse movimento. Então é algo impregnado e algo difícil de lidar, porque as igrejas bíblicas são minorias, né? Agora imagina como que estão infestados, e cada dia vai uma igreja nova, rachou uma ali, já estão abrindo outra, e vai assim, não tem fim no negócio, e todas elas seguem todos esses tipos de ensinamentos. Uma outra coisa muito interessante é que o movimento pentecostal, eles ignoram totalmente a história da igreja. Dificilmente você ouvirá em qualquer uma dessas igrejas ela ensinando sobre a história passada da igreja, citando os grandes teólogos da história, os grandes homens de Deus, tais como Agostinho de Hipona, Martinho Lutero, João Calvino, Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Spurgeon, entre outros. Nós, a maioria, viemos da igreja metodista. A metodista, ela segue o nome do que? O vínculo de John Wesley. John Wesley funda a igreja metodista. Mas para você ver que, apesar de John Wesley ter muitos erros teológicos, as igrejas hoje, igual a metodista, ela nunca citou, uma vez que estava na vida, nunca falou sobre John Wesley, porque é uma ramificação já de uma igreja errada, só que é uma ramificação muito mais distante ainda. Então você vai ver que eles nunca citam a história da igreja. Mas o que aconteceu? Eles falam somente de quando o pastor deu início à igreja. Vocês vão ver muito falando sobre o que nessas igrejas? Sobre o pastor que fundou a igreja. É como se a igreja tivesse iniciado naquele momento. Eles esquecem que a igreja tem 2000 anos de atraso, 2000 anos já de história. Que a igreja, que nossa Bíblia, ela foi traduzida por alguém, que houve já a discussão de todas as doutrinas históricas. Então isso tudo é abandonado nessas igrejas. E por que eles não falam isso? Porque o que eles ensinam estão em desacordo com a história da igreja. Então quando eu faço aqui citações de Lutero, João Calvino, Agostinho, ou qualquer um outro dos pais da igreja, pós, pré-reformadores e tudo mais, é para mostrar que nós estamos alinhados à história da igreja. Nós não estamos falando algo da nossa cabeça ou iniciando uma nova religião, mas nós estamos o que? Abordando aquilo que a igreja sempre acreditou, da forma que a igreja sempre interpretou. E essas igrejas, então, esse movimento ignora totalmente essa. Tanto é que você perguntar o que foi para eles a reforma protestante, eles não vão nem saber o que é isso, por que é protestante, o que é ser evangélico, não sabem nada, infelizmente. E a respeito então agora dos dons, depois nós vimos lá como o movimento pentecostal. Agora a respeito dos dons, nós faremos uma leitura bíblica sobre o dom de profecia, cura e línguas. Então é importante nós sabermos que esses 3 dons não ocorreram durante toda a história da igreja, mas no período dos apóstolos. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas depois dos apóstolos, esses dons cessaram de forma ordinária. Não há mais esses dons de forma ordinária como havia na época dos apóstolos, durante toda a história da igreja após os apóstolos. E por que esses dons eram importantes na época dos apóstolos? Porque os sinais naquela época eram necessários para autenticar o ministério e os ensinamentos dos apóstolos. Olha o que diz em 2 Coríntios 12:12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então
era necessário os dons nessa época, tudo isso, para que pudesse ser autenticado, porque eles estavam ali trazendo a edificação, formando as igrejas. Imagina Paulo chegando em uma cidade a qual nunca tinha ouvido falar de Jesus. Então, ao chegar nessa cidade, ele manifestava os dons miraculosos, para que as pessoas então pudessem crer naquilo que ele estava ensinando, para autentificar, falando: isso aqui é verdadeiro, pelos sinais. Então os sinais autenticavam os ensinos dos apóstolos. É por isso que as igrejas eram fundadas. Porque imagina, chegar lá no local, falar sobre um homem que morreu em uma cruz, e ficar por isso mesmo. Naquela época seria muito difícil. Então não havia documentos, não havia escritos, não havia o Novo Testamento ainda escrito. Então os sinais testificavam, e as pessoas, por meio dos sinais, falavam: o que eles dizem é verdade. E elas então acreditavam, criam, e as igrejas eram fundadas naquela época. Então eram credenciais para eles poderem aceitar o ensinamento dos apóstolos. Vamos falar sobre o dom de curas e milagres. Então, o que é importante nós sabermos? Que as curas e os milagres eram feitos exclusivamente pelos apóstolos. Em Atos 2,43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Atos 5,12: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então a ideia pentecostal de que as curas eram realizadas por muitos e diferentes crentes, simplesmente nós não encontramos na Bíblia. Os registros da Bíblia falam que somente os apóstolos, como tendo realizado curas e milagres, e junto com eles 2 assistentes enviados pelos próprios apóstolos, Estevão e Filipe, e talvez Barnabé. Fora eles, ninguém na igreja primitiva teve o poder de curar. Essa ideia de que as curas aconteciam continuamente e eram realizadas por crentes em geral, ela não tem na Bíblia. Então esse movimento surge, e ele surge trazendo de volta esses dons. Então você vê que surgem os pastores super-heróis, que eles falam que têm o poder de curar as outras pessoas. E eles falam: não, olha lá, está escrito na Bíblia que eles impunham lá as mãos e curavam todas as pessoas. Mas quando nós lemos na Bíblia, os únicos que tinham esse poder de cura eram os apóstolos, para testificar o ensino. Então eles eram os únicos que tinham esse poder. Não há registro de outras pessoas do povão fazendo sinais, como eles fazem. Não, meu irmão, você vai lá, você vai conseguir, você vai colocar as mãos, a pessoa vai ser curada e tudo mais. Então eles forçam a barra nesse sentido, porque a Bíblia diz que somente os apóstolos tinham esse poder, e só há registros históricos somente dos apóstolos fazendo esses sinais. Então essa história de que as curas aconteciam de qualquer jeito, de qualquer forma e por qualquer pessoa, surge nesse movimento pentecostal. Mas na Bíblia não está ensinando isso. Nós não temos o testemunho de ninguém fazendo sinais, a não ser os apóstolos, Estevão, Filipe e talvez Barnabé. Vamos lá, outra coisa importante que nós entendemos. Esse dom, ele curava todos de qualquer tipo de doença, e não alguns. Olha o que diz em Atos 5,12. Afluía também muita gente das cidades vizinhas e a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então a Bíblia também ensina que o dom que eles tinham era um dom que curava todas as pessoas. Quem tem o dom de cura, não cura uma pessoa de 100. Vem aqui na frente, ora para 100 e uma recebe a cura. Ali eles curavam
todos de todos os tipos de enfermidade. Agora nós, de forma racional, nós viemos de igrejas que faziam isso. Ao observarmos isso, nós podemos chegar à conclusão do que eles faziam, do que eles exigiam para si, desse dom, desse poder. Nós podemos ter a certeza que eles não tinham esse dom, que eles não tinham esse poder, porque nós nunca vimos eles curarem cegos, levantar paralíticos, fazer o braço crescer, fazer a mão que era atrofiada a ficar normal. Nós nunca vimos isso acontecer em nenhum culto, nunca. E eles sempre chamam as pessoas para receberem oração, receberem a cura. Mas quando eles oram, os sinais não acontecem, porque eles não têm o poder, o dom para fazerem isso. Lá eles curavam todos. Interessante, a gente vai estar falando aqui, que não era somente na igreja. Eles saíam para a rua e curavam a cidade inteira. As pessoas que hoje querem manifestar o dom, você tem que ir na igreja, você tem que primeiro participar da campanha do dinheiro, dar o dinheiro, para depois, no final de tudo, você então receber de presente uma imposição de mão que nada acontece. É lá fora que eles manifestavam, no meio dos incrédulos, dos ímpios, e curava todo mundo. Hoje é tudo manipulado e ninguém fica curado. Olha a diferença. É assim, esse tipo de curanderismo ensinado nessas religiões são baseados apenas em um mito. Eles falam que tem poder, mas não curam ninguém. Nós vemos também o término dos dons dos sinais. Já estavam bem próximos do fim, na época dos apóstolos. Paulo, por exemplo, que no começo ele fez grandes sinais e maravilhas e feitos poderosos, no final do ministério, você pode ler, que ele não conseguiu curar Timóteo. Ele mandou Timóteo tomar vinho para a dor de estômago dele. Não conseguiu curar o próprio amigo, nem Trófimo e nem Epafrodito. Então nós vemos que, conforme houve o progresso do Evangelho e alcançou aquele monte de nações naquela época, o que nós percebemos é que o dom de curas, esses sinais, foram já cessando. Paulo já não conseguia mais curar todas as pessoas como era no início. E se nós também olharmos os livros da Bíblia, a maior parte dos livros, quando nós lemos, nós não vemos nenhum tipo de cura, nem manifestações de cura. Então, provavelmente ali as curas foram bem no início para abrir um caminho para a pregação do Evangelho. Mas depois o que acontece? Nós já não vemos mais isso acontecer. Talvez você me fale, mas Danilo, eu já fui curado uma vez. Eu fui na igreja, estava com uma dor, eu estava com isso, algum problema, com qualquer outra coisa, e foi curado. Por que eu fui curado? Porque Deus respondeu a oração. Você foi na igreja, a pessoa orou, e Deus quis curar naquele momento, seja pela imposição, seja pela fé, mas Deus decidiu curar. Agora, o que não acontece, como eles falam, é o dom. É diferente você ser curado de você ter o dom. Eu posso nós aqui orarmos. Algum de vocês pode estar doente, passando algum problema, alguma aflição, e receber a cura, recebeu a solução do problema. Mas agora eu falar que eu tenho o dom e que todos aqui agora, que estão aqui, vão receber a cura e vão ficar curados, vão sair daqui curados, isso não tem como, isso não acontece. Então é diferente a pessoa falar que tem o dom, da pessoa orar pela outra pessoa para receber a cura ou qualquer outra coisa. O que acontece nessas igrejas é que eles afirmam ter o dom. Eles falam, quem aqui está precisando de alguma oração? Quem aqui está precisando de cura? Vem aqui na frente que nós vamos orar e você vai receber. É desse jeito. A pessoa vai na frente, recebe. Quem ficou curado? Aí 1, 2, levanta a mão. Você que não ficou curado ainda, você recebeu a semente da cura. Agora você continua orando que Deus vai te curar. É desse jeito. Então é uma trapaça que faz com as pessoas, engana as pessoas. Porque desse jeito até eu tenho o dom de cura. Falar que é uma semente, que Deus é curado daqui um dia, daqui um tempo. Isso é uma tapeação. É um engano. Então eu engano as pessoas. Só que as pessoas não entendem, não lêem a Bíblia, não tem ninguém para instruir, e elas são manipuladas
controladas pelo sistema religioso. E elas então ficam o quê? Dependentes do pastor. Tanto é que quando há esses pedidos de oração, você já fica lá. Não, aquele lá não. Aquele pastor, eu acho que é mais chance de eu receber com aquele pastor. Não era assim? Você escolhia a fila de onde você queria receber a bênção, para você ver. Isso traz o que? Uma dependência do homem a Deus, do homem para o homem. Os homens, a igreja, ela fica cativa a uma pessoa, porque eles acham que aquela pessoa é quem tem o poder de curar, ou de abençoar, ou de qualquer coisa assim. Então, olha o que é importante. Os sinais tinham como objetivo autenticar a mensagem dos apóstolos. Não era para dar uma vida melhor para as pessoas. Olha outra coisa errada que eles ensinam. A igreja hoje moderna, ela fala: Deus curou. Então, se você está precisando de uma cura, vem para a igreja, que Deus vai te curar. O sentido da cura hoje, que é apresentado para as pessoas, é para que as pessoas tenham uma vida melhor nesse mundo, para que elas sejam curadas, para que elas possam prosseguir suas vidas agora sem problema. Então é para dar uma vida boa para as pessoas. Mas o sentido da cura naquela época não era trazer essa vida melhor para aquelas pessoas, mas era para mostrar que a mensagem que estava sendo pregada era a mensagem verdadeira. Hoje eles inverteram, não pregam a mensagem verdadeira e oferecem para as pessoas o que elas querem receber, que é uma vida melhor, sendo curadas. Quando a Bíblia fala, então, nós já ouvimos muito também, diz assim: olha, faríamos obras maiores do que Jesus. Eu ouvi muito falar sobre isso. Olha, a Bíblia diz que se nós cremos, faremos obras maiores do que Jesus. E eles voltavam isso para quê? Para os milagres. Mas olha, quando fala obras maiores, não são milagres. Ali está dizendo o que nessa passagem? É sobre a extensão da pregação do Evangelho. Jesus veio na época de Jesus somente para os judeus. O ministério de Jesus era somente ali em torno dos judeus. Agora a igreja iria pregar o Evangelho para todas as nações. É isso que significa obras maiores do que a de Jesus. É a extensão agora da pregação do Evangelho. Não é mais somente para os judeus, mas agora era para todos os povos, para todos os lugares. Irmãos, olha a barbaridade que eles ensinam. Eles me ensinavam isso, falando que eu era capaz de fazer milagres maior do que Jesus. Irmão, Jesus é Deus. Como alguém pode fazer um milagre maior do que Deus? Olha o absurdo que é ensinado, falando que nós faríamos milagres maiores do que Jesus. Ninguém, nem os apóstolos fizeram, chegaram à capacidade de fazer os mesmos milagres que Jesus, quanto mais nós. Então eles trazem essas passagens fora do contexto e enganam as pessoas, e as pessoas acham que vão receber os grandes milagres, porque o que as pessoas querem é milagres. Culto do milagre, quem que não quer? Os sinais não eram também cotidianos, mas sim aconteciam quando os apóstolos chegavam em uma nova região para pregar o Evangelho. E então os sinais de curas, milagres aconteciam para que as pessoas pudessem crer em Jesus, autenticando assim a ministração da palavra pelos sinais. Não eram sinais feitos dentro da igreja, em sua maioria ao som de um teclado tocando, porque isso está aí também, né? É alguém falando, um som de um teclado tocando, emociona todo mundo, então ministraria uma oração e impõe as mãos para as pessoas ficarem curadas. Não era isso que acontecia, era lá no meio dos ímpios. Os sinais aconteciam em regiões onde ainda não se havia pregado o Evangelho. Leia para você ver. Foi em Atos, nós vemos os milagres acontecendo em Atos. Atos é o momento do desbravamento do Evangelho em todas as nações. Então não acontecia toda hora os sinais. Os sinais eles eram focados para poder então pregar o Evangelho. Era tudo em torno da pessoa de Cristo, não em torno do sinal. Hoje tudo ficou em torno do pastor que faz o sinal. Mas Deus cura hoje? Deus faz milagre, irmãos? Sim, mas como?
em resposta às nossas orações. E tudo o que pedir em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 22. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça apresentem os seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Uns pelos outros, não é o pastor que tem poder. Todos podem orar uns pelos outros, porque a oração do justo, que justo? Daqueles que foram salvos, foram justificados por Cristo, é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Então, quando nós nos reunimos para orar, quando nós fazemos uma visita para orar, quando um irmão precisa de oração, nós clamamos ao Senhor. Se Deus for da vontade dele curar, Ele vai curar. Se não for, Ele vai nos ajudar a enfrentar o problema. Mas é assim que Deus cura hoje, que Deus faz milagre, por meio da oração. E qualquer um que é salvo, a oração é poderosa e eficaz, não é somente o pastor. Hoje nós não precisamos que ninguém ponha a mão na nossa cabeça para ficarmos curados, porque ninguém tem o dom de cura hoje. Observe, tanto de pessoa que morreu de Covid. Se esses pastores tivessem poder para curar alguém, eles iam lá, ficavam lá na porta do hospital, na época da pandemia, curando todo mundo. Chegava alguém com Covid, tal. Mas o que você observa? Os primeiros a esconder. Aqueles que falavam que tinham poder de cura, de curar as pessoas, são os primeiros a não querer sair de casa, né? Com medo de pegar o vírus. Então você vê, é uma enganação, nem eles sabem no que eles creem. Então o único que tem poder para curar hoje, irmão, é o próprio Deus, né? É Ele que nos cura por meio da oração. Por isso é importante nós orarmos por nós e também uns pelos outros. Dom de profecia. Essa aqui é lá do Carlão, na igreja do Carlão. Carlão ia, é a igreja profética. Não tinha Bíblia, né, Carlão? Só tinha profecia lá. Dom de profecia, vamos entender isso aqui, meus irmãos. Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então antes, você vai observar, Deus tinha um profeta, falava por visão, falava por sonhos, de várias formas Deus agia no Antigo, em especial no Antigo Testamento, porque não havia o acesso como temos hoje das Escrituras naquela época. Imagina no Antigo Testamento, há 4.000 anos, 3.000 anos atrás, como que era. Então havia a necessidade de tudo isso. Não havia igrejas em todo lugar, havia somente o templo antes do tabernáculo. Então Deus, Ele levantava esses homens, e em muitos lugares remotos Deus tinha que falar por meio de sonhos, por meio de visões, porque não havia nem pessoas lá perto, profetas perto para Deus estar enviando. Então o próprio Deus aparecia, se revelava, falava, como foi até no caso de Abraão. Deus se revelou a Abraão. Então assim vai acontecendo no Antigo Testamento, até que nós chegamos no Novo Testamento, nesses últimos dias. A partir da cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo, nós entramos nos últimos dias. Sempre quando você ouve falar os últimos dias sempre acontece após a ressurreição de Cristo, porque quando Cristo sobe aos céus, Ele voltará. Nós não sabemos quando. Então depois que Jesus subiu aos céus, inicia os últimos dias. A qualquer momento pode ser o último dia, desde aquela época. Então nós estamos nos últimos dias, porque nós não sabemos o dia que Jesus voltará. Mas depois que Ele ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, agora Deus, Ele vai nos falar por meio de quem? De Cristo, da obra de Cristo,
os ensinamentos de Cristo, a quem ele constitui o herdeiro sobre todas as coisas. Então nós temos os profetas. O profeta de Deus era alguém que recebia revelações diretas de Deus e transmitia aos homens de forma inerrante e infalível. Então o profeta verdadeiro de Deus, o que ele falava era algo inerrante e infalível. No Antigo Testamento, as profecias consistiam em sua maioria. Se você vê as profecias do Antigo Testamento, era para quê? Para chamar o povo ao arrependimento dos pecados, anunciar o Messias que viria, as profecias sobre Cristo e sobre o juízo final de Deus, o dia em que Deus haveria de julgar todos os povos. Então praticamente todas as profecias do Antigo Testamento era referente a isso: arrependimento, Cristo e o juízo final. No Novo Testamento, quando nós olhamos as revelações proféticas, elas eram predominantemente doutrinárias, para edificar as pessoas em Cristo. Então os ensinamentos, as revelações, elas eram doutrinas para edificar então as pessoas em Cristo. Então essa ideia de revelação pessoal, Deus mandou te dizer, ou entregar uma profecia como nós vemos hoje, não é Bíblia. Existiu na Bíblia uma pessoa no Novo Testamento que fazia isso, que entregava a revelação pessoal. Era uma jovem endemoniada que adivinhava e dava grandes lucros aos seus donos, lá em Atos 16:16. Essas profecias de adivinhação, de falar futuro, prever futuro, pessoal, fala, Deus manda te dizer o que você está precisando, Deus está aqui me revelando isso sobre você. O que nós temos de exemplo na Bíblia, no Novo Testamento, era de uma pessoa endemoniada. Não era de profecias bíblicas, de profetas cristãos, mas de pessoas endemoniadas. As pessoas tomarem muito cuidado com isso. Elas estão achando que estão recebendo, né? Deus está me mostrando. Se você vê aqueles vídeos na internet, a pessoa baixa a cabeça, agora chegou, está falando no meu ouvido, entrou na minha vida, e Deus está te mandando falar isso. Então muitas vezes são demônios. A pessoa está endemoniada naquele momento, está recebendo demônio, espírito maligno no corpo dela, e está ministrando para as pessoas, muitas vezes adivinhação, falsas profecias, diante de tudo isso. Porque hoje, nós sabemos que é somente as Escrituras. Hoje é somente Cristo, porque tudo na Bíblia, tudo que Deus deixou para nós, é para convergir em Cristo, a fim de nós sermos salvos. Não há mais algo além de Cristo. Tudo agora aponta para a obra perfeita de Cristo. Outra coisa interessante é que as profecias não era algo tão comum, que acontecia todos os dias e em todo momento e com hora marcada, mas acontecia de forma ocasional na história. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus usava profetas para falar ao povo, mas não era como acontece hoje. Tem igrejas proféticas que a profecia é toda hora, todo culto a pessoa vai porque ela quer receber uma profecia. Todo culto tem várias profecias, falsas profecias, adivinhações. E naquela época, quando nós olhamos as profecias, não era assim que Deus falava. Deus falava, nem sempre Ele falava, muitas vezes Ele se calava, e nem tinha hora marcada. Hoje as pessoas falam, olha, hoje será culto profético, hoje será o culto da revelação, hoje o irmão que revela vai estar vindo na igreja, a campanha da revelação, vai vir lá de São Paulo o profeta. Não é assim que acontece? Então eles marcam até o momento da profecia, ele vai vir para revelar o que você precisa ouvir. Então não tem nada a ver, com o que está escrito na Bíblia. Esse movimento, ele totalmente desprezou as Escrituras, em todos os aspectos. Os dons de profecia e revelação, eles terminaram com a conclusão da Bíblia. A manifestação desse dom nos dias de hoje, nessas igrejas, são totalmente diferentes do que está escrito na Bíblia. As profecias e revelações traziam ensinamentos e doutrina para as igrejas. As igrejas eram edificadas sobre o fundamento dos apóstolos e profetas.
ou seja, eram ensinos e doutrinas. Se as profecias e revelações estivessem em vigor em nossos dias, não poderíamos dizer que a Bíblia é nossa única regra de fé. Teríamos que aceitar as novas revelações. Outra coisa, se alguém diz ser um profeta de Deus e o que ele está falando é uma profecia, as profecias, quando nós falamos na Bíblia, elas têm o mesmo peso dos escritos. Tanto é que as profecias, elas foram escritas na Bíblia. Então, uma pessoa fala que é profeta, que faz uma profecia, teria que se anotar aquela profecia e agregar ela à Bíblia, porque é Deus falando. Então, tudo que Deus fala é a palavra de Deus. Se Deus está falando através daquele profeta, nós devemos anotar aquela profecia e então inserirmos e acrescentarmos na Bíblia, porque é a palavra de Deus, é um profeta falando. Se é um profeta, se é Deus falando, é algo santo, é algo profético, é algo que tem que ser escrito e acrescentado na Bíblia. Mas se nós entendemos que então está válido as profecias e revelações, então a Bíblia não pode ser a nossa única regra de fé. Teria que ser a Bíblia mais as profecias que são feitas hoje. É exatamente isso que aconteceu em muitas seitas. Você pega a igreja adventista, eles têm, além da Bíblia, a profeta Ellen White. Os escritos de Ellen White estão no mesmo patamar da Bíblia. Então eles creem nisso, que aquelas profecias que a Ellen White teve, eles anotaram e acrescentaram à Bíblia. Então, para eles, é o que a Ellen White fala, mas a Bíblia. Se você pega os mormons, a mesma coisa. Eles acreditam também no que José Smith, o fundador dos mormons, escreveu. É a Bíblia mais os escritos de José Smith, juntamente. Então, geralmente, todas as igrejas que acabam indo para essa parte, eles não têm a Bíblia como única regra de fé. É por isso que é difícil entrar na cabeça deles que isso não tem. Eles falam, não, mas isso é uma profecia, e ouvem a profecia. Mas se aquilo é uma profecia de Deus, você tem que acrescentar ela à Bíblia, porque toda a palavra de Deus deve estar na Bíblia. É por isso que nós sabemos que não tem mais profecias e revelações, porque o cânon das Escrituras se encerrou, e a Bíblia agora é a nossa única regra de fé, é a profecia final, é o que está escrito na Bíblia, é a revelação final para nós. Vamos agora ao dom de línguas. Esse dom é o bezerro de ouro das igrejas pentecostais. Se você tirar as línguas dessas igrejas, a igreja fecha a porta. Que é isso. Tem culto que é só línguas. Eles entendem o quê? Que para ser batizado com o Espírito Santo, eles dizem que você tem que orar em línguas. Então, se você não ora em línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo. Engraçado, né? Porque no Antigo Testamento, todos os profetas tinham o Espírito Santo, nenhum orava em língua. Jesus tinha o Espírito Santo, não orava em línguas. E por que ele não orava em língua? Não havia necessidade, né? Ele veio somente para os judeus, não precisava de outros idiomas. Mas você vê que é um grande engano eles tratarem a respeito disso. Isso é um entendimento que surge agora, 100 anos atrás, a respeito disso. Mas vamos lá, a oração em língua dos nossos dias, chamado de línguas Labachúria, ela nunca existiu, nem na Bíblia, nem na história da igreja. Não sei se você sabia disso, mas esse tipo de língua, Labalaia, Lili, Labachúria, nunca, nós não temos um relato na história da igreja ortodoxa sobre isso, nem na Bíblia, nem na história da igreja. Nunca, outra coisa, nenhum cristão orou também nessa língua.
em toda a história da igreja. Se você pegar os principais cristãos da história, vamos dizer assim, os principais pastores, pregadores, missionários, teólogos, o que nós temos de melhor na história da igreja? Nenhum deles orava em línguas, nenhum. Essa língua lá da Xúria, ela foi criada no movimento pentecostal nos Estados Unidos no ano de 1906. Então essa língua, ela faz 100 anos que ela vem a existir. O que era o dom de línguas na Bíblia? Eram idiomas que o Espírito Santo dava para que os cristãos pudessem proclamar o Evangelho a todas as nações, mas a nações. Como Jesus disse: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Como aqueles simples pescadores poderiam evangelizar o mundo inteiro, evangelizar todos os outros países. Então Deus, Ele concedeu esse dom, e eles então chegavam em qualquer lugar e conseguiam falar em qualquer idioma para poderem evangelizar todas as pessoas. Então o que a Bíblia ensina para nós sobre línguas? Ali ela vai ensinar para nós que eram idiomas. E por que necessidade? Porque Jesus enviou: vocês agora vão por todo o mundo pregar o Evangelho a todas as nações. Agora, como aqueles pescadores, homens simples, galileus, eles iriam chegar em todas as nações como eles fizeram? Por que o Evangelho propagou dessa forma? Hoje, como acontece? Uma pessoa que quer ser missionária, geralmente ela prepara, ela vai estudar a língua para o local onde ela vai, para ela poder chegar lá e pregar o Evangelho. Porque se eu sair daqui para pregar o Evangelho lá na África, ninguém vai entender nada. Então eu vou precisar de aprender a língua para poder ir até lá e evangelizar. Imagina o tempo que isso demoraria para eu aprender uma língua. Estou tentando aprender inglês faz 20 anos, eu consegui decorar 10 palavras. Agora imagina, para você poder pregar a um monte de nações, a um monte de povos. Para que isso pudesse se cumprir, Deus então deu esse dom, para que as pessoas pudessem ir a todos os povos e pregar para todas as pessoas. E foi exatamente o que aconteceu e o relato que nós temos na Bíblia. Então, essas línguas não eram línguas inexistentes, nem desconexas. Ficar repetindo sons desconexos, coisas que não existem, nem sem significado. Não há, sem significado nenhum, ficar repetindo a mesma sílaba várias vezes. E nem eram estáticas, ficar repetindo a mesma coisa, sem mudança, sem significado, sem nada, como uma reza. Não eram repetições de sílabas, e nem repetições de alguma palavra sem sentido nenhum, mas eram idiomas que glorificavam a Deus, conforme vemos em Atos 2, 4 a 11. Vamos abrir aí para fazer a leitura. Atos 2, 4 a 11 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Olha que interessante, outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu, porque eles estavam na festa de Pentecostes. Pentecostes é uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa, por isso que é Pentecostes. Penta vem 50 dias depois da festa da Páscoa. Os judeus comemoram a festa de Pentecostes, e é uma das festas em que todos os judeus tinham que ir para Jerusalém, participar lá do templo, do culto no templo, e é o que estava acontecendo. Por isso que aqui diz que homens piedosos vindo de
todas as nações estavam lá. Quando, pois, se fez ouvir o versículo 6, se fez ouvir aquela voz, as outras línguas, afluiu a multidão daquelas pessoas que estavam de todas as nações lá para ir ao templo, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que interessante, eles ouviam aqueles homens que estavam falando em outras línguas, ouvirem suas próprias línguas. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventuras galileus, homens lá do interior simples, todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar cada um da nossa própria língua materna? Então não era lá, eram idiomas, eles estavam ouvindo a língua materna, era um idioma. Aí ele vai falar no 9, olha, somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Exatamente isso. Eram idiomas a qual eles proclamavam aos povos o quê? Algo que não existe, algo desconexo? Não, mas as grandezas de Deus, a pregação do Evangelho. Tudo, irmãos, vocês têm que entender isso, que tudo que acontecia, o foco era o Evangelho de Jesus Cristo. Tudo era para que as pessoas pudessem crer no Evangelho e serem salvos dos seus pecados. Era isso. Irmãos, nem todos tinham esse dom, e esse dom era acompanhado sempre do intérprete. 1 Coríntios 12, 29 e 30 fala que uns tinham o dom de língua, outros tinham dom de interpretação, outros tinham dons de cura. Então cada um tinha um dom, nem todos tinham esse dom. Então quando os pentecostais falam que todos têm que ter o dom, porque se não for batizado em línguas, não tem o Espírito Santo, é uma mentira, é outra mentira deles, porque naquela época nem todos falavam em línguas, alguns apenas falavam em línguas. Outra coisa que nós devemos entender, que durante o culto deveria ser no máximo 3 pessoas falando em línguas, uma vez falando em línguas, um de cada vez, e que tivesse um intérprete, senão deveriam ficar calados. Vamos abrir aí em 1 Coríntios 14. Esse capítulo é desconhecido dessas igrejas. Primeira Coríntios 14, versículo 27 e 28. Diz assim: no caso, olha, já observa que nem todos falavam em língua, mas no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quanto muito 3, e isso sucessivamente. E haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se você olhar o prefácio dessa passagem, ele diz assim: a necessidade de ordem no culto. Então ele fala assim, Paulo, olha, no caso de alguém, então você vê que não era também assim, né? Todo mundo falando em língua. Paulo diz na igreja, no caso, se tiver alguém, os irmãos que oram em língua, como deve ser? No máximo 3 pessoas podem orar em público em línguas, sendo que cada uma após a outra, de forma, um fala, depois outro fala, e depois outro fala, e haja quem a interprete. Porque a mensagem, ela tinha interpretação, era línguas, e era a mensagem da pregação do Evangelho. O que eles falaram?
nós ouvimos falar das grandezas de Deus. Então, o que era exigido? Que fosse no máximo 3, um de cada vez, e o intérprete iria interpretar as línguas, traduzir a língua para que o povo pudesse entender. Não havendo intérprete, fiquem calados, falando consigo mesmo e com Deus. Então, nós vemos aqui, é uma desobediência completa, né? Porque eles falam, vamos todos orar em línguas, e todo mundo começa a orar em língua. E o interessante é que todo mundo ora em língua e não tem um intérprete na igreja. Todo mundo ora em uma língua que não existe, contrário até da Escritura, ao mesmo tempo sem nenhum intérprete. Não faz sentido. Deus iria dar 100 línguas para os irmãos e não iria dar nenhuma pessoa para interpretar a língua. Não faz sentido, porque ele fala que se não tiver intérprete, fique calado na igreja. Então nós vemos que é totalmente diferente do que acontece hoje, do que está escrito na Bíblia. Mas eles dizem, olha, o que fala em língua edifica a si mesmo. Então eles baseiam isso, né, fala edifica a si mesmo, a sua teologia em um único versículo isolado. Eles veem um único versículo e falam, não, é que eu estou edificando a mim mesmo. Mas quando nós lemos todo o capítulo 14, a qual está inserido esse versículo, sobre o assunto, nós vemos que o apóstolo Paulo ele está repreendendo aqueles que assim faziam, pois o dom é para a edificação do corpo, é para a proclamação do Evangelho, não é para si mesmo. Nenhum dom é para si mesmo. Todo dom é para que a igreja fosse edificada, para que o Evangelho fosse pregado, não é para si mesmo. Eles falam isso, e até se fosse essa interpretação correta, seria injusto, porque somente alguns falavam em língua, então somente alguns seriam edificados. Então o que Paulo está falando aqui, que o uso que eles estavam fazendo, a forma que eles estavam pensando a respeito das línguas, estava totalmente errado, em desacordo com as Escrituras. O dom não é para nós, o dom é sempre para a igreja, sempre para o crescimento da igreja. O pastor tem o dom para edificar a igreja, o irmão que ora, dom para edificar a igreja, o irmão que evangeliza, dom para edificar a igreja, cada um dos diáconos, dom para edificar a igreja. É tudo para edificar a igreja, para pregar o Evangelho, para a expansão do Evangelho, nada para si mesmo. Então eles fazem essa interpretação porque eles leem apenas o versículo e não leem todo o texto. Paulo está repreendendo esse tipo de pensamento. Para terminarmos, outros ainda dizem que são línguas de anjo. Eu ouvia muito isso, meu irmão do céu. Eu ouvia falando, eu já ouvi esse ensinamento, que era língua de anjos, para que Satanás não compreendesse o que nós estávamos orando. Vamos orar em língua para que o diabo não saiba o que nós estamos falando diante de Deus. Nem ele sabia, nem Deus sabia o que era aquilo. E se fosse língua de anjo, eles esquecem. Satanás é um anjo caído. É a época que nós não tínhamos internet, não tínhamos acesso a nada, né? A época que a gente acreditava no tio Chico, vocês lembram, né? Olha lá o Ícaro lá, né? Os mais antigos, né, Daniel? Tio Chico, Guina. Aí nós não tínhamos internet, nós acreditávamos em tudo aquilo que parecia para nós. É a mesma coisa isso. Nós estamos falando com os anjos, igual os anjos. E o diabo não está sabendo, porque o diabo não sabe o que é. Mas eles baseiam isso em um versículo que Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, lá no capítulo 13 de 1 Coríntios. E nesse versículo, Paulo usa uma hipérbole para mostrar que o amor é maior do que qualquer outro dom. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, o amor é mais importante. Ele não fala, Paulo não fala que ele falava a língua de anjos. Ele falou, ainda que eu falasse. Na verdade, quando os anjos conversam na Bíblia, né, os anjos aparecem a Abraão, Moisés e tudo mais, o que eles falam? Quando eles aparecem, eles conversam na mesma língua dos homens. Então nós não temos um anjo aparecendo na Bíblia falando labachúria, não
tem isso na Bíblia. Você pode olhar todas as vezes que o anjo aparece, quando o anjo apareceu a José, a Maria, o que nós vemos lá? Ele falava. Misericórdia. Então era uma língua que já existia, não era uma língua inexistente. A Bíblia, ela não tem um exemplo de um anjo falando em uma outra língua. Então, são versículos desconexos, sem o entendimento do que a Bíblia fala. É por isso a importância tanto de nós prezarmos pela centralidade em Cristo, na obra de Cristo, na salvação. Se nós nos dispersarmos disso, vamos cair nos mesmos erros. Vamos procurar essas coisas para tentar encher o culto. Mas não, Cristo é suficiente. Cristo é tudo que nós precisamos. Para terminar isso aqui, o que fica mais evidente, irmão, para nós, é que essa língua não é verdadeira. Vamos lá agora, na prática, entendendo de raciocínio. É que quase todas as falsas igrejas e seitas oram essa língua. Pronto, vamos entender. Essa língua, a língua que a Bíblia fala que é idioma, ninguém ora. Nenhuma religião, nem cristã, nem nada. Mas a língua da Bachúria, a igreja carismática romana. Se você olhar na internet, você vai digitar lá, padre orando em línguas, ou tudo mais, freira orando em línguas, irmãos orando em língua, o pessoal do católico orando em língua. Você vai ver todos eles, a carismática ora em língua. Eles são carismáticos, são pentecostais, então eles oram em língua. Espíritas, os espíritas também oram nessa língua. As pessoas da Umbanda, eles também oram nessa língua. Os hindus, eles também oram nessa língua. Os budistas também oram nessa língua. Toda a linha neopentecostal, sabe, tudo que tem de pior na igreja hoje, todas elas oram nessa língua. Então, de um raciocínio básico, nós já podemos ver que tem alguma coisa errada. Como seitas, falsas igrejas podem ser cheias do Espírito Santo e orar nessas línguas? Enquanto nós olhamos para toda a história, para tudo mais, ninguém nunca orou, mas o que tem de pior ora. É um raciocínio. Alguma coisa está errada. E o que a Bíblia ensina? Ninguém ora, mas o que a Bíblia não ensina, todo mundo ora e todo mundo fala que é mesmo. Então, quando nós observamos coisas básicas de pensamento, de raciocínio, nós temos que achar alguma coisa muito estranha. Como essas igrejas, falsas igrejas, então o catolicismo romano é cheio do Espírito Santo. No Espírito é cheio do Espírito Santo. Não faz sentido. A Universal é cheia do Espírito Santo. Então, só por aqui a gente começa a pensar, alguma coisa está errada, não está certo isso. Nós vemos o que? Essas igrejas governadas por mulheres. Se você pegar essas igrejas, essas seitas, tudo tem mulher pastor envolvida, tudo. Essas igrejas, as falsas igrejas, seitas, não conhecem o básico da fé cristã. Se você perguntar o que é justificação, salvação, qualquer coisa, ninguém sabe responder. Nunca ouviram o Evangelho da forma correta. Pessoas, em sua maioria, com um mau testemunho, nome sujo, não paga a conta, é trambiqueiro e está lá orando em línguas. Fala, mas como? Pessoa nem convertida e orando em língua, cheia do Espírito Santo. Muito estranho. E todos orando nessa língua inexistente. E ninguém orando em idiomas, e ninguém com dom de interpretar. Talvez essa é uma reflexão para nós, a respeito do dom de línguas. Para nós pensarmos até a respeito disso, caso surja até dúvidas. Será? Olha, observar isso aqui, você já vai ver. Aí você pega todas as igrejas bíblicas, todos os pastores bíblicos,
toda teologia sistemática, tudo que nós temos de melhor de hoje, até nos nossos dias, e nenhum deles orando em língua, e tudo que nós pegamos de pior, os piores pastores, os piores de tudo, todos oram nessa língua. Alguma coisa é muito estranha, porque não está em acordo com a realidade do que deveria ser. Como que eu batizava as pessoas nessa época? Eu gostava muito de batizar as pessoas em línguas, né? Entre aspas, né? Eu não tinha entendimento correto. Então, como que é feito o batismo nessas igrejas? É por indução. Eu induzia, não somente eu, mas qualquer um que tenta batizar, eles induzem a pessoa a orar em línguas. Então acontece da seguinte forma, para quem nunca foi numa igreja pentecostal, neopentecostal, eles perguntam: quem aqui não ora em línguas? Aí a pessoa levanta a mão, vai falar: vem aqui na frente que nós vamos orar para você receber então esse dom. Já começa errado, né? Porque não é o homem que dá o dom, é Deus que dá o dom. Mas vem cá na frente para receber. A pessoa vinha, aí o líder, o pastor, fala assim: agora toda a igreja vai orar em línguas, já quebrando uma outra palavra do Senhor, que fala que é no máximo 3, e com o intérprete fica calado. Não, mas todo mundo orando em língua, desobediência à própria escritura, todo mundo orando em língua. Aí vai lá o pastor, coloca a mão na cabeça da pessoa, começa a orar em línguas aos ouvidos da pessoa e começa a pedir para ela: olha, vai ser igual quando é uma criança que começa a falar. Você vai começar a repetir algumas sílabas junto comigo. Eu orava, a pessoa começava a repetir: labalá, 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 labalá. Começa a repetir. Aí a pessoa começa a falar: labalá, labalá, labalá. Toda a igreja labalá, labalá. E aí a pessoa é desse jeito. Eu fazia, e eu achava que era certo, que era o correto, porque eu fui ensinado assim. O movimento ele ensina dessa forma. Então aí começava, todo mundo orando, tudo naquela frenética, os músicos rachando o teto com o som, né, destruindo as paredes da altura do som, e aquele movimento, né? E a pessoa arrepiando, e aquele negócio, todo mundo falando. Aí acabou tal. Quem começou a falar em línguas? Aí o povo levantava a mão. Quem falou pelo menos uma palavra? Né? Aí a pessoa levantava a mão. Agora você precisa de praticar. Então agora vai falando, continua falando. Então era uma induzia. Eu não sabia que aquilo era errado. Né? Então eu fazia as pessoas ficarem repetindo o que eu falava, algumas sílabas desconexas, e toda a igreja falando de sílabas desconexas, e todo aquele movimento, e a pessoa achou que ela foi batizada com o Espírito Santo naquele momento, falando labalaias, né? E aí o que acontecia? Isso envolvia, e aí surgiam os cultos, continuavam as práticas, continuavam a falar, e a pessoa vai viciando nisso, algo desconexo. Às vezes até nós, né, ao não perceber, vai desconexão, falando, né, tal. Mas por quê? Porque isso acaba entrando na mente da pessoa. Mas isso, nem a forma de receber, nem com a forma que eles fazem, nem a língua meu irmão, é tudo errado. Não tem como isso ser certo. É tudo que você imagina que é contrário à Bíblia, errado, de forma errada, ensinado errado, feito errado, é o que acontece. E não é. Não tem como ser a línguas das Escrituras. Então, para nós devemos permanecer no que a Bíblia ensina para nós, no que as Escrituras nos ensinam, e o testemunho histórico a respeito disso, e observar realmente de coração, para esse povo está perdido, porque isso está errado, o movimento é errado, o movimento é herético, tem muitos erros, muitas heresias, muito bagunçado, e nós devemos então permanecer somente com as Escrituras. Alguém tem alguma dúvida ou quer perguntar alguma coisa? Que não seja difícil. Alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Pode perguntar. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou procurar saber.
Ficou bem esclarecido? Né? Vocês viram de onde Deus tirou vocês, né? Estava tudo perdido, hein? Tudo nesse caminho aí, tudo. E o que seria de nós, hein? Meu Deus do céu. Graças a Deus. E vamos orar então? Vamos ficar de pé?